Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Todo verdadeiro cristão quer viver uma vida que agrada a Deus, que demonstre que ele é um discípulo fiel. Uma das coisas que nos ajuda muito para servir a Deus e ser um discípulo fiel é a oração. A oração deve ser o fundamento de todo crente. Veremos, tal como estudamos na semana passada, que Deus quer dizer sim às nossas orações. Mas há uma condição. Qual é essa condição? Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus, capítulo 18. Todos conhecemos essa escritura, mas o problema é o seguinte: muitas pessoas conhecem a passagem, mas não a entendem corretamente. E o que eu quero dizer é que eles ouvem as palavras, mas não têm um entendimento correto sobre a intenção de Yeshua, ou seja, de Jesus de Nazaré, ao dizer essas palavras. Vamos repassar o que lemos na semana passada, pois é vital que entendamos qual é a verdadeira intenção do Messias. Iremos juntos ler Mateus capítulo 18, do versículo 19. De novo, digo a vocês que se dois de vocês se colocam de acordo sobre a terra, com respeito. E prestem muita atenção. A maioria das Bíblias simplesmente diz sobre qualquer coisa. E como lhes perguntava na lição passada, vocês de verdade acreditam que a palavra de Deus se comprometeria a que se dois crentes se colocassem de acordo em qualquer coisa, o que diz o restante do versículo? Se dois de vocês se colocam de acordo sobre qualquer coisa sobre a terra, o que pedirem lhes será feito pelo Pai Celestial. Faz sentido para vocês que a chave para obter algo de Deus seja simplesmente que possamos encontrar outro crente que esteja de acordo conosco? Que qualquer coisa que pedirmos, Ele fará? Claro que não. Deus é santo, Ele é justo. E uma vez e outra vez, necessitamos afirmar que Sua vontade é perfeita e Seu plano para a minha vida é o melhor. Aqui não diz que nós, se nos colocamos de acordo em algo, Deus fica obrigado a estar de acordo conosco. Isso não é o que ele diz, em absoluto. O problema é que muitas traduções simplesmente ignoram uma palavra muito importante. O que diz aqui é que ele fará a eles. Se existe algo que é a frase grega aqui, pantos pragmatos. O que significa pantos? Pantos significa tudo ou qualquer coisa. Mas isso é o que necessitamos entender. A segunda palavra, pragmatos, é ignorada por quase todas as traduções em inglês. E revisei outros idiomas com amigos que falam esses idiomas. E da mesma forma é ignorada. Se trata do termo do qual surge a palavra pragmático. E se você faz um bom estudo da palavra grega pragmatos, nos fala sobre algo que investiga e busca a verdade objetiva. Esquadrinha as evidências e, com base na evidência, responde de uma determinada forma. E isso é o que é vital. Responde de uma forma que busca o interesse da pessoa. De qual pessoa? Da pessoa a quem corresponde o assunto. E nesse caso, essa pessoa é Deus. Queremos que tudo seja sempre agradável para Ele. Então, quando decidimos pantos pragmatos, significa tudo o que é objetivo.
ou seja, objetivo nas Escrituras, de acordo com a verdade e que é, em efeito, a vontade de Deus. Devemos estar de acordo, não no que nós queremos, mas no que Deus quer. Existe outra consideração importante no texto. E qual é? Vejamos o próximo versículo, versículo 20. Porque onde estão 2 ou 3 unidos, e não ignore a seguinte frase, porque onde estão 2 ou 3 unidos em meu nome. Qual é a implicação da palavra nome? Falando do nome do Messias, seu caráter. Se nos unimos em um lugar, se estamos 2 ou 3 pessoas ali, e entramos em acordo, se nos unimos no caráter do Messias, em seu nome, também significa por seus propósitos. Então, se estamos de acordo no seu caráter, essa é a sua vontade. Mais uma vez, o que acontecerá? Diz aqui que ali eu estou no meio de vocês. Isso traz a sua presença à situação. E isso é o que buscamos. Queremos que o Messias esteja envolvido. Oramos para que sua vontade e seus propósitos se realizem. Agora, avancemos a uma nova sessão, avançando à parte final do capítulo 18. Estivemos falando sobre a oração. A oração que não só é capaz de mover qualquer montanha, mas que, segundo o contexto que falamos há algumas semanas, se trata do Monte das Oliveiras. Mencionamos que quando o Messias regressar, e me refiro à sua segunda vinda, seus pés se pousarão sobre o Monte das Oliveiras, e essa montanha se moverá, e isso vai inaugurar o reino de Deus. Então, quando diz, vocês podem orar e podem dizer a essa montanha, não só a qualquer montanha, mas a essa montanha, tem a ver com orar à luz do desejo de reino, o propósito de reino. E isso é o que o Messias compartilha conosco agora. Nessa última parte do capítulo 18, ele nos revelará algo que atrapalha nossas orações. O que seria? Sabemos que a oração é efetiva, é poderosa. A oração pode trazer uma grande mudança e transformação a qualquer situação. Mas existe algo que atrapalha muito a oração. O que seria? Quando nos aproximamos de Deus tendo um espírito de falta de perdão. Tudo o que Deus faz na minha vida começa comigo mesmo, recebendo sua misericórdia e sua graça. Um dos benefícios da sua graça e misericórdia é o perdão. Ele me perdoa. Pela maioria dos meus pecados? Não. Pelos meus pecados menores? Não. Ele me perdoa por todos os meus pecados. Não é maravilhoso? Não há nada melhor que ser perdoado, porque esse perdão, o que é que ele produz? Ele produz, através da sua graça, da sua obra, do que ele fez sobre a cruz, ele produz o seu perdão. A bênção de estar com ele no seu reino, por sempre e para sempre. E também esse perdão me dá um potencial para receber as promessas, as bênçãos de Deus, para ser transformado em um servo, esperando que seja um servo fiel e obediente, para que, portanto, possamos realizar a sua vontade e receber as recompensas do reino. Claro que há benefícios para essa era, mas se tivéssemos, e preste muita atenção a isso, se tivéssemos um espírito de falta de perdão, isso trará um efeito desastroso para nosso testemunho, como vivemos, como Deus responde a você e a mim. Avancemos à seguinte passagem. Vejamos agora o versículo 21. Então, e esta palavra é uma conjunção, e por isso afirmo que existe uma relação entre a oração efetiva
e o perdão. Se não perdoamos alguém, isso afetará negativamente nossa vida de oração. E quando nossa vida de oração se afeta negativamente, isso produz, uma vez mais, produz vazio, produz um espírito de frustração e nos distancia de ter acesso à provisão de Deus em nossas vidas. E necessitamos desesperadamente de sua provisão. Não somente sua provisão, mas a falta de perdão também nos impossibilita de termos a perspectiva de Deus. Porque Deus é perdoador. Mas se queremos sua perspectiva, também devemos ser pessoas rápidas para perdoar. Versículo 21. Então Pedro, vindo diante dele, quer dizer que Pedro se apresenta diante de Yeshua. Pedro, vindo diante dele, e pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? A implicação é a seguinte: qual é o limite para que quando meu irmão peque contra mim, eu seja obrigado a perdoá-lo? E essa é a essência da pergunta. E o versículo continua. Todavia não termina. Diz até 7. Ou seja, se ele peca contra mim 7 vezes, a 8ª vez terminou? Já não seria obrigado a perdoá-lo, certo? Seria o fim do assunto? E prestem muita atenção à resposta do Messias. Avançando ao versículo 22. Yeshua lhe disse: Não te digo até 7 vezes, mas, e isso é algo enfático, o texto o enfatiza. Prestem muita atenção. Diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bem, sabemos que 70 multiplicado por 7 é 490. E quando vejo essa expressão, 70 vezes 7, 490, sabe o que vem na minha mente? A profecia de Daniel. Em Daniel capítulo 9, sobre essas 70 semanas. Uma semana, neste contexto, significa 7 anos. Mas estamos falando de 490 anos. Até o quê? Até que a justiça eterna seja dispensada. E estamos falando do estabelecimento do reino de Deus. O que nos diz é o seguinte: a razão pela qual diz 70 vezes 7 é para nos ensinar que um coração de reino, com uma perspectiva de reino, é aquele que perdoa sem limite algum. Ouviu isso? É difícil, às vezes, é desagradável pensar nisso. Ou seja, quer dizer que tal pessoa fez isso comigo e simplesmente devo perdoar essa pessoa? Sim, isso não significa que essa pessoa tenha que se transformar no seu melhor amigo, que você deva confiar nessa pessoa. Pode ser que não. Mas você pode perdoar essa pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja buscando o seu perdão. De fato, existe uma maravilhosa tradição do judaísmo. Com frequência, se você assiste a nossa transmissão em inglês, ao vivo, chamada Meia-Noite de Jerusalém, no início do nosso culto de adoração virtual, a cada semana, fazemos uma oração no hebraico chamada a Shema. É tomada de Deuteronômio, capítulo 6, iniciando no versículo 4. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E isso não se opõe de nenhuma maneira com a Trindade. Mas aqui está a lição que extraímos. Fazemos essa oração quando nos deitamos à noite e quando nos levantamos pela manhã, 2 vezes ao dia. Isso é o que diz o texto, se segue lendo Deuteronômio 6. E quando dizemos isso à noite, há uma oração que acompanha a Shema. E é chamada Kiriak Shema Benita. E em resumo, o que dizemos é: Deus, por favor, perdoa tudo que eu tenha feito de pouco amável, algo mal,
ou que haja pecado contra mim. Por favor, Senhor, perdoa e não retenha esse pecado em mim. Eu o perdoo. Uma maravilhosa maneira, direi novamente, uma maravilhosa maneira de terminar seu dia. Isso só é possível quando o seu norte é o reino, quando você tem um caráter de reino. Só assim pode elevar tal oração e perdoar tal pessoa. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora, leiamos o versículo 23, pelo qual, e veremos que Yeshua vai nos compartilhar uma lição, uma parábola sobre esse tema. Diz, pelo qual o reino dos céus é semelhante a um homem rei, ou seja, a um ser humano, a um rei humano. Agora, ele nos ensinará sobre o reino dos céus. E note como dentro do contexto dessa passagem, o reino figura grandiosamente. E sabe o quê? Sempre é assim. Uma vez mais, pelo qual, por essa instrução sobre o perdão, ele dirá, o reino dos céus é semelhante a um rei humano que desejava ajustar contas com seus servos. Esse termo para contas é o termo logos. É uma forma diferente, logon. Mas usualmente, por exemplo, todos conhecemos o texto em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Bem, entendamos que esse termo no grego, logos, que significa palavra, é o mesmo termo do qual obtemos a palavra lógico. Mas isso não significa que necessariamente seja algo lógico para você e para mim. É lógico, de acordo com os propósitos de Deus, sua vontade e sua mente. De fato, muita gente ensina que esse termo significa algo assim como um plano. A palavra de Deus é o plano, e nós somos chamados a cumprir esse plano, a nos conduzir de uma forma para que essa palavra, este plano, cobre vida e se converta em uma realidade. Então, aqui, encontramos que essa mesma palavra é traduzida como contas. Então esse rei humano convoca seus servos e quer ajustar todas as contas com eles. Versículo 24. Mas começando a ajustar as contas, lhe foi trazido um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é um número grande, excessivamente grande. Te darei um exemplo. Se você está familiarizado com o livro de Esther, chamado Negilat Esther, você vai se lembrar do perverso Hamã. E ele depositou nas arcas do rei, cujo nome era Ahasferosh. No hebraico, ele depositou ali 10.000 talentos. Esse número astronômico. Estamos falando aqui de uma parábola. Não se trata de um fato histórico, mas está nos mostrando uma ilustração. E esse é o tipo de linguagem que se utiliza nas parábolas para ilustrar uma verdade bíblica. Então, esse servo deve ao seu rei 10.000 talentos. Versículo 25. Mas, não tendo, ele não tinha com o que pagar, portanto, o que fez o rei? Vejamos o versículo 25. Ele ordenou, seu amo ordenou que fosse vendido. Isso nos ensina um pouco sobre a escravidão. A escravidão na Bíblia não tem nada a ver com essa atrocidade que tomou lugar, infelizmente, no mundo todo, infestou os Estados Unidos desde as origens dessa nação até a Guerra Civil. E realmente, muito depois, por um longo período de tempo, mas isso é algo diferente. É um homem que tinha uma dívida, e a tradição era que ele poderia ser vendido. E não só ele, mas também sua esposa e seus filhos e tudo o que ele possuía. E que lhe pagasse. Quer dizer, que ele venderia tudo e transformaria essa família em sua escrava para pagar sua dívida. Versículo 26. Portanto, esse servo caindo, significa caindo ao chão para rogar, de uma forma de humilhação.
Então esse servo caiu, e a palavra aqui é rogando. Mas também é uma palavra significativamente usada para adoração. Isso demonstra quão intensamente esse homem estava rogando ao seu amo, dizendo: Senhor, dá-me tempo. Literalmente, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. O ponto é esse. Estamos falando de uma soma astronômica de dinheiro. Ele jamais será capaz de pagá-la, mas tem a intenção. Ele quer ajustar a sua conta. Ele quer fazer o correto. E notem a resposta desse rei. Versículo 27. Mas o amo do servo, o senhor desse servo, movido de compaixão. Muito importante essa expressão, movido de compaixão. E vemos que há uma estreita relação entre a compaixão e o perdão. Então, o amo desse servo, movido por compaixão, o liberou. E lhe perdoou toda a dívida. Então, uma grande soma de dinheiro, ele não fez nada. O amo simplesmente o perdoou. Completamente. Assunto resolvido. Fim do problema. Isso é o que vemos nessa passagem. Versículo 28. Mas esse servo, ao sair, se encontrou com um dos conservos, quem lhe devia 100 denários. Bem, 100 denários é aproximadamente 3 meses de salário. 100 dias de trabalho. Um pouco mais de 3 meses. Mas são 100 dias de pagamento para um trabalhador comum. Não estamos falando de alguém com um bom salário, mas simplesmente de um trabalhador comum. Então, esse servo que devia 10.000 talentos, esse número imenso, em comparação ao que devia a ele, 100 denários, é algo relativamente pequeno. E qual foi a sua resposta? Veja de novo. Esse servo saiu e se encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E o que ele fez? Imediatamente, depois de ter recebido essa grande misericórdia do seu amo, agarrou esse que lhe devia 100 denários e o enforcava, dizendo: pague o que me deve. Em outras palavras, não só o estava cobrando, mas fisicamente estava causando dor, machucando esse indivíduo. Portanto, versículo 29, seu conservo, caindo aos seus pés, ou seja, caindo aos pés desse outro servo que tinha acabado de ser perdoado, esse outro, seu conservo, caiu aos seus pés e rogando-lhe dizia: notem a semelhança, tenha paciência comigo e te pagarei tudo. Esse servo, sim, tinha uma expectativa realista de poder pagar sua dívida. Ele, primeiro, não seria capaz jamais de pagá-la, porque era enorme. Mas esse outro realmente podia. Ele diz: tem misericórdia, ou literalmente, seja paciente comigo e te pagarei tudo. Mas, versículo 30, esse servo que tinha acabado de receber perdão e misericórdia, o que ele fez? Ele não quis. Mas logo que se foi, vemos que deixou uma ordem, querendo dizer, fim da conversa. Ele não discutiria mais. E que ordem deixou? Que esse conservo fosse lançado na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. No versículo 31, vemos que houve testemunhas. Sempre há alguém que está vendo. E o que aconteceu? Mas seus conservos, vendo isso, o que viram? O que estava acontecendo? E se você presta atenção, essa palavra quer dizer que viram o que passou antes, o que estava passando ali. E estão pensando nas implicações para esse indivíduo, que agora está em vias de ser lançado à prisão devido a essa dívida.
versículo 31. Continuamos lendo em Mateus, capítulo 18, versículo 31. Mas seus conservos, vendo essas coisas, estavam tão tristes que foram, e essa palavra literalmente significa deram detalhes. Eles lhe contaram parte por parte, cada detalhe do acontecido ao seu senhor, a esse mesmo amo. Tudo, e vemos a mesma frase, tudo o que havia acontecido. O que aconteceu? Versículo 32. Então o seu amo o chamou e disse: malvado ou servo perverso, perdoei toda a sua dívida, porque me pediu. Versículo 33. Ele o perdoou, e notem o que diz. Acaso não era necessário? E essa palavra necessário significa: acaso não era absolutamente necessário também que você também tivesse misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de você? Versículo 34. E seu amo, com ira, e essa é a palavra comum para irado. Então seu amo se encheu de ira e o entregou. Prestem atenção à seguinte palavra. Algumas Bíblias simplesmente dirão carcereiros, mas não se trata simplesmente de pessoas que trabalham na prisão. Se você realiza um bom estudo da palavra, é uma palavra para torturadores. E é importante porque você e eu terminaremos ou no reino de Deus ou sendo torturados, no céu ou no inferno. Não há um lugar intermediário. E diz que lhe entregou aos seus torturadores até que sua dívida fosse paga. Ou seja, até que lhe pagasse o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se vocês não perdoam a todos seus irmãos de coração, de seu coração, suas transgressões. Algumas Bíblias, traduções modernas, deixam de fora a frase, mas perdoam de coração e não colocam suas transgressões. Mas está ali, no texto bíblico, nos melhores manuscritos gregos. Todos se centram no perdão de nossos pecados, e por ter recebido esse perdão, devemos perdoar também todas as pessoas. E esse perdão fará com que nossas orações sejam mais efetivas. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.